Outro dia eu fui numa palestra muito interessante que falava sobre o poder e o impacto do silêncio intencional na nossa vida. E eu queria compartilhar com você hoje um pouquinho do que eu aprendi lá, que tem sido muito útil para a minha vida e que talvez possa ser útil para você também. Quando a gente fala do poder intencional do silêncio na nossa vida, a gente está falando de um nível de inteligência emocional extremamente profundo. Inteligência emocional, antes, há um tempo atrás, quando eu era mais jovem, para mim, na minha concepção, era aprender a ficar calada. Em todos os momentos em que eu me sentisse agredida ou atacada, eu simplesmente conseguisse engolir aquilo e seguir como se nada tivesse acontecido. E isso, eu tinha essa mentalidade porque eu sempre fui uma pessoa muito reativa, muito brava, muito agressiva, no sentido verbal mesmo, de tudo que vinha voltava com dois pés no peito. Eu sempre fui uma adolescente muito rebelde, muito arisca, muito avessa, sabe? E as primeiras vezes que eu me lembro de ter ouvido sobre inteligência emocional, no auge da minha imaturidade, eu imaginava que era isso, né? Não explodir, ficar calada e implodir, o que não é lá uma decisão muito inteligente. Até que os anos foram passando e eu entendi, de fato, alguns princípios da inteligência emocional, do autocontrole e de como a gente precisa, no decorrer da nossa vida, aprender a tomar o controle da nossa mente, porque senão a gente passa uma vida inteira sendo controlada por ela. E nessa palestra que eu fui, foi muito interessante, porque o rapaz que deu a palestra se chama Paulo e ele estava falando muito disso, do silêncio intencional e do poder que o silêncio traz para a nossa vida quando a gente aprende a usá-lo com sabedoria. E o que é isso? Nessa palestra, ele ilustra o seguinte fato: quando você recebe um ataque, quando você recebe algo não muito acolhedor vindo de outra pessoa, quando você recebe uma crítica, quando você recebe um desrespeito, um mal-estar, alguém te machuca, te magoa, você tem duas opções. Você explode na hora, e como a Samara do Velho Testamento, você vai com os dois pés no peito e um garfo na jugular, ou você se dá a possibilidade de escolha entre reagir ou não. E aqui entra o tal do silêncio intencional, que é, uma vez que você escolhe antes de reagir, antes de ficar oriçado, que você escolhe racionalmente como você quer e se você quer responder a um ataque, você se dá a possibilidade de pensar, repensar e lidar com um ciclo conhecido como o ciclo da raiva. Eu ouvi sobre o ciclo da raiva alguns anos atrás também, num vídeo que eu assisti de uma psicóloga, que tem muito a ver com essa palestra que eu assisti semanas atrás. Porque o que é o ciclo da raiva? Na época, essa psicóloga explicava o seguinte: quando a gente recebe o ataque, a gente tem um impulso elétrico, cerebral, químico que acontece dentro da gente, onde o nosso hormônio do estresse sobe muito, né? Também conhecido como cortisol. E dentro de tudo isso, a gente tem um ímpeto de resposta, de defesa, né? E nesse momento em que a gente recebe, até acontecer todas essas oscilações aí que eu acabei de falar, a gente tem um período comprovado pela ciência que é de 90 segundos, 1 minuto e meio. Se dentro desse período de 1 minuto e meio você conseguir segurar o turbilhão que está vindo, você começa a ter a possibilidade de racionalizar aquilo que você ouviu e repensar como você quer responder e se você vai querer responder a esse ataque que chegou em você. E aí, como que a gente faria isso na prática? Vamos supor que o seu chefe te ligue e te fale um desaforo daqueles bem cabeludos no telefone e na hora te desconcerta inteira.
Ah, você pode reagir, né? E dar aquele pé no peito. Ou você pode interferir intencionalmente no ciclo da raiva, que é tomar uma água e fazer um xixi. Dizer assim no telefone: olha, só um minutinho que tá batendo aqui alguém na minha porta. E é mentira. Só mesmo pra você ganhar um time ali. Porque aí nesse 1 minuto e meio, se você conseguir manter esse fluxo que tá acontecendo dentro de você, passar, deixar ele passar dentro desse período, você vai sair desse pico, desse estopim e vai entrar num modo de funcionamento mais consciente e mais racional, que é o espaço do silêncio, o silêncio intencional. De 1 minuto e meio, Samara, é 1 minuto e meio no mínimo. Nesse espaço de silêncio intencional, você se dá a possibilidade e a oportunidade de refletir sobre aquilo que chegou até você, repensar, escolher de forma estratégica o que você vai devolver. Em casos de divórcio, como no meu, isso é muito gritante. O outro te ataca e na hora você quer explodir. A melhor coisa nesses casos é o silêncio intencional. É dar o espaço. Em 1 minuto e meio, você pode até ligar pro seu advogado e pedir qual é a melhor forma de responder aquela criatura. Entendeu? Porque aí, após esse espaço e após se livrar do ciclo da raiva, você entra nesse silêncio intencional e se permite racionalizar e tomar decisões mais inteligentes. E quando eu falo decisões inteligentes, não tô falando pensando em poupar o outro, não, tá? Eu tô falando em pensar, em reagir com a intenção de poupar você mesmo. De poupar você do estrago, que muitas vezes vem de fora. Porque é quando a gente se coloca nesse espaço, na quebra desse ciclo, é quando a gente se dá esse período de silêncio que a gente consegue, de alguma forma, proteger o nosso santuário emocional de qualquer ataque de fora. Porque o mundo ele vai continuar caótico. As pessoas vão continuar nos magoando. As pessoas, por muitas vezes, vão direcionar ataques gratuitos, ofensas, críticas. Isso sempre vai acontecer. O que vai melhorar a qualidade da nossa vida é como a gente vai desenvolver a nossa autonomia para que a gente aprenda habilidades de como reagir a isso. Se a gente vai deixar que, às vezes, uma pessoa, sem nem tocar na gente pessoalmente, vai desestabilizar a gente, ou se dentro desse espaço de silêncio intencional, a gente vai, blindar e falar, opa, é só até aqui. E não permitir que qualquer pessoa sem noção acabe com o nosso humor, com o nosso dia, com a nossa vibração. O silêncio intencional vem assim, pra mim, sabe? Como uma proteção do meu emocional. A gente não deixa ninguém entrar na nossa casa e revirar tudo. Então, a gente também não pode permitir que uma pessoa inicie em nós um ciclo da raiva e revire e destrua tudo aqui por dentro. Isso não é inteligente. E cabe a gente fazer isso pela gente mesmo. Então, eu queria deixar essa reflexão hoje. Tenha consciência do ciclo da raiva. Tenha consciência de que a responsabilidade do impacto que as pessoas causam em você é sua. E isso também te liberta, porque você tem a possibilidade agora de escolher utilizar o silêncio intencional ao seu favor. E olha, te falar, no começo é difícil, mas depois é tão bom. Tenta aí, depois me conta. Se você já usa essa prática na sua vida, deixa aqui nos comentários pra gente saber se realmente funciona pra todo mundo e se realmente traz tanto benefício assim. Pra mim, tem mudado a minha vida. Eu espero que melhore a sua de alguma forma também. Um ótimo dia pra você. Um beijo. Até o próximo vídeo.